Mirtes, ainda nesse encontro, né? E ainda vamos fazer outras coisas, mas eu quero compartilhar com você a palavra de Deus agora. Nós temos o privilégio de transmitir o nosso culto pela internet e temos um pequeno grupo de pessoas que sempre está assistindo, participando, e nós temos esse desejo de abençoar, não é? Alguns irmãos, hoje eu recebi tive uma informação da irmã Aparecida. A irmã Aparecida fez uma cirurgia e ela postou lá na minha publicação que vai assistir o culto pela internet e está ansiosa, né, para estar na casa de Deus. Deus abençoe a irmã Aparecida e que ela se recupere prontamente. Tem coisas que eu sempre combati, eu sempre não combati nada, mas eu sempre achei estranho, né? E a gente faz por N circunstâncias, né? Às vezes, depois de um tempo no culto, né? Aí cantamos, louvamos, depois vem eu, ou vem um pastor, ou vem qualquer irmão e fala assim: Senhor, que a tua presença... Mas nós estamos já na presença de Deus há uma meia hora, ou não? Eu sei que isso às vezes é uma forma. Então a gente faz perguntas para as pessoas que parecem óbvias, ou fazemos afirmações que parecem um pouco óbvias. Óbvias quer dizer que são desnecessárias. Mas depois a gente vai vivendo e vai aprendendo que algumas coisas que são óbvias nós devemos ser exortados. Eu não sei se eu já tenho repetido isso aqui, quando nós cantamos, tem hinos que nós cantamos, tem declarações que nós fazemos. Meu Deus do céu, eu tenho um temor de Deus, né? Às vezes a gente canta verdades que nós não estamos vivendo. E nós temos que ter cuidado por não passar para Deus, porque para mim você pode enganar com facilidade. Oh, que maravilha, tudo bem, sorriso, abraço. Você pode me dar um bolo de laranja, você pode me dar manga. Eu outro dia pedi aqui manga. Quem é que tem? Eu nunca mais comi uma manga. Tu lembra o que eu falei? Tu não lembra que tu nem prestou atenção, não está nem aí. Uma manga Carlotinha. E naquela semana eu recebi uma caixa de manga Carlotinha. E eu disse para minha mulher: você precisa crer na Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á, diz o Senhor. E a minha mulher falou assim: eu creio, tanto que eu te peço tudo o que eu quero na minha vida, né? Então, a gente tem que fazer certos exames da gente. Eu, pelo menos, eu faço. Eu quero não fazer uma pergunta, mas tentar me esforçar e animar você a fazer uma análise, a fazer um exame sobre quê? Sobre fé, sobre ser crente, sobre acreditar na Bíblia, acreditar na palavra de Deus. Eu bato nesta tecla, é muito fácil a gente citar versículo para os outros, é muito fácil a gente dizer para os outros, e às vezes a gente fala para o outro: olha, irmão, confia em Deus, Deus vai te abençoar. Eu sempre cito, infelizmente ela já morreu, a minha sogra, porque a minha sogra foi para mim um exemplo de fé, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de intercessão, uma mulher que tinha assim era uma boa conselheira na igreja. As pessoas iam naturalmente à minha sogra, as outras irmãs, alguns moços da igreja, pediam oração para ela, porque ela era uma mulher excelente. Mas eu me lembro quando nós fomos para Juiz de Fora, e nós estávamos com muita dificuldade lá. Eu já contei essa historinha aqui, esse fato, e a minha sogra, vendo aquela dificuldade, vendo a filhinha dela sofrer, ela começou a orar para a igreja não dar certo. Oh, Jesus, o Miguel é muito teimoso, Pai. Quebra as perninhas dele, Pai. Traz a minha filha de volta. E quando eu soube disso, primeiro que foi uma coisa inimaginável na minha cabeça, que ela estava fazendo essa oração. E eu tive a oportunidade, o privilégio de confrontar a minha sogra, de dar uma ensaboada nela. Eu já aproveitei que eu já era pastor,
E eu falei para ela que uma vergonha, a senhora, isso é uma vergonha. Porque quantas vezes a senhora disse para o outro, olha, você crê, não, Jesus vai prover, porque era o filho do outro, era o problema com o outro. Aí você fala, você exorta, mas quando é o seu, você nega a sua fé. Quando é você, quando é alguém que você ama. Então, a gente está sempre sendo checado com as coisas que acontecem, se realmente a gente crê ou não crê. Se a gente realmente acredita em Deus, acredita na palavra de Deus. Na prática, irmão, você sabe que muitas vezes nós não cremos nas coisas simples da Bíblia. Nós não acreditamos nos conselhos simples da Bíblia. Aliás, nós desprezamos ele. Nós não os vemos como resposta, não os vemos como solução do nosso problema. Nós queremos uma solução pessoal, personalizada. Eu vou voltar a um assunto, e obviamente que um pastor volta a certos assuntos por coisas que acontecem, por coisas que ele ouve, por coisas que ele vive, por coisas que ele aprende. Então, eu quero ler para você Mateus 12, versículo 22, até o 27. Mateus 12, 22 até o 27. Que diz assim: então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Eu quero dizer o que eu penso sobre este princípio aqui. Eu comecei dizendo que nem sempre a gente crê. E tem aqui uma ordem, uma orientação, uma verdade revelada das mais simples, que a maioria de nós lida com elas, mas parece que a gente não se importa com essa verdade. Parece que a gente não crê nessa verdade, e por isso a gente continua de um jeito, que uma casa dividida não subsistirá, que alguém dividido não subsistirá. Eu já preguei essa mensagem falando sobre a fé, eu preguei uma mensagem sobre conversão, sobre salvação, sobre esse texto. Quantas pessoas estão divididas? Um pé na igreja, um pé no mundo, adoram a Deus domingo, mas segunda-feira a vida é a mesma do passado, com as mesmas práticas, com os mesmos envolvimentos, com as mesmas risadas, com a mesma imoralidade. Está dividido. Como é que termina a vida de uma pessoa assim? No mundo, fora. Não. Amém, Deus é poderoso, não estou generalizando, mas a maior parte acaba que se perde, porque não tomou uma decisão, não fez uma escolha contundente, plena, total, conclusiva, incisiva. Não, agora eu vou só servir a Deus, eu vou romper. Nos esquecemos, não é verdade? Que a amizade com o mundo. O que é amizade com o mundo? Como é que eu vou entender o que eu faço que é amizade com o mundo? Tomar o metrô é amizade com o mundo? Pegar um ônibus cheio de ímpio é amizade com o mundo? Não, obviamente que não. Mas o que é amizade com o mundo? Como é que eu vou saber? Será que aquilo que eu estou fazendo revela a amizade com o mundo? Será que as minhas amizades, a minha fidelidade a certas coisas? Porque existe um princípio entre amigos que é fidelidade. Fidelidade não é algo que acontece e se manifesta entre marido e mulher. Fidelidade não acontece entre o patrão
e o funcionário apenas, entre o funcionário e o patrão. Fidelidade não se manifesta só nos nossos relacionamentos conjugais, relacionais. Fidelidade não é só do bispo para o pastor. Não é. Mas tem que haver fidelidade nas nossas relações. Porque a fidelidade é aquilo que faz aquele vínculo ser um vínculo robusto, que traduz num bem, numa amizade. Se estabelece essa... Então, não existe uma relação de amigo sem que haja fidelidade. Não é? E por que a gente não pensa nessas coisas? Por que a gente não crê nessas coisas? Por isso que a gente não rompe com certas coisas. Não romper com certas coisas, acaba que você está com a sua fidelidade dividida. É claro que as exceções existem, mas como que é? Olha, não, eu vou deixar de servir a Deus. Às vezes o que acontece? Porque eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou líder, eu não sou isso. Às vezes nós somos pastores, diáconos, bispos e líderes, a gente também peca com isso. Mas eu não sou nada, então eu posso fazer o que eu quiser. Você está dizendo que o seu culto, o seu vir à igreja, a sua adoração não é para Deus. Não é para Deus. Por quê? Porque a gente se permite continuar dividido. A gente permite que outras fidelidades se interponham na nossa vida. Outras fidelidades. Às vezes a nossa divisão está aí. Então, Jesus, ele é contundente ao declarar: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, há alguns princípios importantes, eu penso assim, que nós precisamos lembrar, que nós precisamos trazer à nossa cabeça, não é? E o primeiro é que, para que a divisão não predomine na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, é preciso que a concordância prevaleça. Que a concordância prevaleça em todos os momentos da nossa caminhada. Por que, falando do casamento, a gente vai concordando, vai andando numa concordância, e chega um ponto, a gente não concorda mais. Há uma dificuldade, há um desencontro de ideias, de pensamentos, e por que a gente não afina isso? Por que a gente não tomamos uma decisão? Né? O homem é o cabeça, não é que você tem que ser escrava do que o cara quer, a mulher também é ajudadora, mas isso tem que ser somado. Né? Nós não podemos deixar, porque na hora que a gente se divide, na hora que é você para lá e eu para cá, nisso é para lá e você para cá, nisso você faz o que você quer, eu faço o que eu quero, começa que essa coisa não vai crescer, não vai fortalecer, ela vai se romper. Ela vai ficar muito tendenciosa a uma ruptura. Então, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Eu sempre penso que, por ser simples demais esse princípio, é óbvio, simples, claro, ele deixa de ser colocado em prática por nós mesmos. Nós não olhamos para isso como uma coisa ruim. Não olhamos isso. Se o diabo, se Satanás se dividir, o seu reino não vai. Então, nós achamos, não, mas eu sou filho de Deus, sou abençoado, sou não sei o quê. A gente coloca tanta coisa e vai vivendo conflito. Né? Está na igreja, canta, se alegra, serve, mas lá em casa não está bem. Quantos de nós temos a capacidade de diagnosticar que o problema é um problema de divisão, é um problema de desencontro? Né? A gente acha que divisão é só quando não sai de casa. Nós nos dividimos. Nós nos divorciamos. A Kátia encontrou uma pessoa muito querida nossa, de longa data, e ficou feliz de ver essa pessoa. Num encontro lá no Recreio, teve lá um curso intensivo para Ministério Infantil. A pastora Cláudia Guimarães, que não é pastora, todo mundo chama ela de pastora, ela pregou aqui e falou que não era pastora, né? E aí a Cátia reviu uma pessoa e falou assim: poxa, que bom, como é que você está aqui, que bom. Ela falou assim: não, eu me separei.
por que separou? Não, ela falou que o marido dela chegou para ela e falou assim, olha, não quero mais nada, não quero ficar com você, não gosto mais de você, acabou a nossa relação, tchau e bênção. Então, não é só essa moça que tem a sua casa dividida, porque ele saiu de casa. O grande problema é quando nós estamos dentro de casa e a casa está dividida. Esse tempo é um tempo para a gente consertar, é um tempo para a gente mudar, é um tempo para a gente coordenar. É um tempo para a gente para não deixar, porque uma casa que continua assim, ela vai acabar. Ela vai acabar. Ah, mas eu não concordo com isso, não aceito aquilo. Pois é, queridão. Tem um lado da coisa aí, não é? Que só o amor pode suprir. Tem uma música que fala isso, né? Você lembra dessa música? Só o amor é capaz de unir os corações. Olha aí. Pastor Anderson canta isso para a Celciane todo dia. Só o amor é capaz. E não é verdade? Não é verdade? Ah, não, eu não me separo porque ele me banca. Isso não vai continuar, isso não vai ser suficiente para unir. Isso não vai ser suficiente. Em outras coisas, porque a única força capaz de resolver, de sobrepor-se às divisões naturais, simples, complexas, conceituais. Eu me lembro do meu tempo de namoro, assim, só namorado. De vez em quando ainda dou uma namorada na Cátia, assim, né? Deixa para lá, eu não vou falar nada, depois eu fico chorando aqui diante de você. Enfim, e eu sempre, quando era namorado da Cátia, conversávamos sobre o futuro, eu sempre pontei para a Cátia a minha cabeça, para mim isso aqui não dá. Para mim isso aqui, eu sou assim aqui, eu sou assim, e ela também, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, para mim não dá isso. A gente foi apresentando a nossa forma de pensar para a gente conseguir harmonizar aquilo. Eu já falei isso aqui, quantas vezes aliás, esse programa, eu já citei isso aqui uma vez, não tem mais aquele programa dos casais, não sei qual era o programa de televisão, que os casais respondiam as perguntas. Às vezes, tirava a mulher, ficava só os homens. Qual é a flor que essa mulher gosta? Rosa. Qual é a comida que ela gosta? Camarão. Aí chamava a mulher. Qual a flor que você mais gosta? Girassol. Girassol. Dava uma confusão, lembra desse programa? Qual a comida que você mais gosta? Macarronado. Macarronado? Você falou que... Então, aquilo era uma brincadeira, era legal, mas revelava quanta gente está casada e não ainda conhece o outro. Eu via aquele negócio lá, eu ficava assim, pô, o que a Cátia gosta? Eu também estou mal aqui nessas coisas. Às vezes você não sabe tudo pela sua característica, você não é muito atento. Às vezes a sua esposa não sabe todos os seus gostos ainda, ou esqueceu, tudo bem. Mas a tudo não dá, não é verdade? Vai revelando, assim, um distanciamento, vai revelando uma falta de comungação, de comunhão, de compartilhamento. Não é? Por isso que aqui na igreja, eu já ensinei todo mundo que eu gosto disso, eu gosto de bolo de laranja, tem que se comunicar. Tem que se comunicar. A gente não sabe fazer isso no casamento. Tem pessoas que estão casadas, mas ainda estão divididas por muitas coisas, porque às vezes não, por ignorância, ou por falta de atenção, ou porque sublima, não, tudo bem, isso vai melhorar, e não olha para aquele jeito, e não olha da perspectiva da Bíblia, que toda casa dividida vai acabar, toda casa dividida vai naufragar, porque toda a casa dividida faz com que a gente continue um de cada lado. Um casamento, uma casa, é todo mundo do mesmo lado. Uma igreja, é todo mundo do mesmo lado. Não é do lado do pastor, é do lado da Bíblia, da palavra de Deus, e do pastor também, mas não é o pastor primeiro. Não sei porquê, nem todo mundo gosta de mim. Já parou para pensar nisso? Você não fica triste? Que nem todo mundo gosta do seu pastor? Pelo menos você gosta. Aí foi fraco, está vendo? Foi fraco. Foi fraquinho. Então,
estarmos aqui, nós estamos todos de um lado. Na sua casa, vocês têm que estar do mesmo lado. Se não estão do mesmo lado, se os interesses são díspares, são diferentes, se não sei o que lá, a casa está dividida. Ela não vai estar dividida só quando alguém vai embora. Não vai estar dividida só quando alguém pede o divórcio, procura advogado. Não. Então, nós temos uma exortação da palavra de Deus que nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos olhar com isso e entender no que a gente está envolvido. Se a gente está envolvido, se a gente sedimenta, se a gente aumenta, se a gente bate pé naquela divisão, vai acabar. A relação está afadada a se extinguir. Muitas vezes nós pedimos a Deus que Deus faça um milagre, que Deus cole, que Deus mude. Geralmente, quando você pede, ora pela sua casa para Deus mudar, você sempre está pedindo pelo outro, não é não? Quantos de nós oramos, Senhor, me muda, faz um milagre em mim, Pai, que eu aceite essa mulher desse jeito, meu Pai, dá-me graça. Não, poucos de nós oramos assim, né? Senhor, faz de mim uma mulher mais mansa, faz de mim uma mulher mais carinhosa, faz de mim uma mulher mais assim. Não, muda ele, Senhor. Se a mulher é crente e o cara não é crente, coitado do cara, porque a mulher está certa, ela é crente. E sem dizer aquela que, ô meu pai, esse Satanás aqui nele, aí já bota o cara lá no inferno, antes do cara chegar lá. Não é verdade? E também nós, que o casal, que é todo mundo crente, também às vezes é mais complicado até, porque está todo mundo na igreja. Senhor, muda ele, Pai, muda ele. Ele não entende, ele não é... A gente acaba que se coloca numa posição superior ao outro. Esse é um problema muito grande, né? Não, porque não, Pai, ele não entende, Pai. Ele não é espiritual. A gente faz no nosso relacionamento como aquele fariseu, sei lá, fez com o pobre pecador. Senhor, eu não vejo eu dobro o joelho de madrugada, eu busco meu Deus pelas madrugadas. Amém, glória a Deus. Fiquei feliz que um jovem aqui da igreja me encontrou aqui no pátio quando eu cheguei. E ele falou assim, poxa, bispo, hoje foi um dia maravilhoso para mim, esse meu dia foi o melhor dia, começou maravilhoso. Falei, gente, o que foi? Ele falou assim, Deus me acordou, pedi para Deus me acordar, Deus me acordou de madrugada, 2 horas da manhã, e eu passei a noite inteira orando. Aí eu pensei assim, puxa vida, quantos de nós crentes mais antigos perdemos essa alegria disso? Quantos de nós, né? Se Jesus acorda de madrugada, o que você faz? Se você perde o sono de madrugada, meu pai, meu Deus, tem um remédio aí, tem um negócio aí. Preciso dormir. Água com açúcar, flor de laranjeira, sei lá mais o que lá. Os Rivotris da vida. Jesus, amanhã eu tenho que trabalhar, eu preciso dormir. Aí alguém, mas ele é jovem. Eu sei, irmão. E você não é jovem? Você deixou de ser jovem? Então, nós temos que parar e pensar. Então, eu estou dizendo para você que a concordância, é preciso ter concordância. E não concordância da boca para fora. Porque às vezes você, não, meu amor, não, eu concordo com você, mas você vai para sua mãe e detona com o sujeito. Fazer o quê, né, mãe? Tem que suportar essa praga, mas olha, eu miserável, não concordo nada. Isso vai vir à tona, a verdade sempre vem vir à tona, vai sempre aparecer. Mas porque a boca fala, a boca trai, a boca entrega, a boca revela. É o que diz a Bíblia. E nós temos que crer na Bíblia. A boca fala do que o coração está cheio, é algo para você pregar para você e não para o outro. Nós gostamos muito de perceber a boca do outro que fala o coração escondido. Não me engana aí. Está vendo? Boca fala. Você tem que tomar conta do que a sua boca fala, porque o que a sua boca fala também está revelando quem você é. Mas nós gostamos de usar o versículo para o outro. Você tem que usar esse versículo todo dia para a sua vida. Senhor, me ajuda a não falar bobagem, me ajuda. Mas eu estou limpa o meu coração.
Eu não posso ser alguém assim, eu não posso ser uma pessoa amargurada, eu não posso ser uma pessoa vingativa, eu não posso ser uma pessoa, Senhor, me sara. Para quê? Para que a minha boca saia a sua verdade. Para quando eu dizer para você, está em paz, está em paz. Né? Quando eu dizer para você, está pegando, está pegando. Tem uma dificuldade, tem uma dificuldade. Está tudo certo, está tudo certo. Então a divisão pressupõe separação, distanciamento, desinteresse pelo que acontece no ambiente onde a pessoa vive. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus em Mateus 6:24. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir, por exemplo, a Deus e ao dinheiro. Servir a dois senhores é dividir a vida. Servir a dois senhores é dividir o tempo. Servir a dois senhores é dividir os talentos. Não é possível caminhar com um pé na estrada e um pé em outra estrada. Esta divisão atinge todos os setores da nossa vida. A vida espiritual, como também o trabalho, a família, as amizades e tudo mais. Então, lembre-se, uma vida dividida tem mais dificuldade de avançar. Uma vida dividida está mais limitada no progresso, no avanço. Se há, é muito pequeno, se acontece, é muito insignificante. Pois uma pessoa dividida é uma pessoa que não conta com nenhum tipo de apoio. Alguém postou uma frase, eu achei ótima: Jesus não pode operar milagre na pessoa que você finge ser. Olha aí. Jesus não opera nessa pessoa que você finge ser. Então é preciso que a gente abra o nosso coração. É preciso que a gente diga qual é a condição para Deus operar na vida de uma pessoa. O Espírito Santo ajuda, convence. É bonito, paga as contas, bom marido, bom patrão, bom empregado, bom tudo. Mas o Espírito Santo é aquele que convence que com tudo isso você é pecador. Pecador. E aí ele convence e você fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me salva porque eu sou pecador. É o Espírito Santo que dá essa iluminação, porque sem essa ninguém se acha pecador. Ninguém se enxerga. Ainda mais as pessoas de caráter, honestas, de cumpridoras das leis e falo muito essa palavra, esqueço dela. Dos protocolos. Tu tem um protocolo na vida, né? Do casamento, cumpre o seu papel aqui, cumpre o seu papel ali, cumpre o seu papel na sociedade, cumpre o seu papel no trabalho, enfim. Então, eu creio que muitos de nós, para não dizer todos, sabem que não é fácil lutar sozinho. Não é fácil lutar sozinha. É que às vezes aquela pessoa que está pretensamente lutando não é a real, não é a verdadeira. É uma caricatura de nós mesmos, de mim mesmo, de você mesmo. Portanto, tenham cuidado com as divisões que enfraquecem a sua vida pessoal e a sua vida espiritual. Quero dizer uma coisa que também é óbvia, que para que não haja divisão em nossa vida é preciso ser contundente, ser explícito, ser claro em nossas decisões. Então, a falta de decisão ou a indecisão que leva as pessoas a uma ruptura. É, não é, vai, não vai, tá ou não tá. Então, muitas vezes, as divisões se multiplicam na nossa vida por uma falta de decisão. E a decisão, para que não haja ruptura, não é a de largar sua esposa, por exemplo. Não. A decisão é de sarar aquilo. Não pode ficar assim. Eu vou assumir todos os meus papéis. O que eu não estou cumprindo no meu casamento? O que está faltando no meu casamento? Então, eu vou dar conta disso. Não vou mais ficar em cima do muro. Eu não vou mais querer ser solteiro e casado. Eu não vou mais querer manter duas situações. Então, às vezes, essa falta de decisão
Isso espiritualmente também é verdade. Estar com Jesus, por exemplo, é mais do que uma afirmação de crer nele. Eu fui lá na igreja, nossa, que você já foi na Nova Vida, nossa, é uma bênção, olha os hinos, eu fui lá, como que eu fui tocado, como que eu fui abençoado, olha, aí o pastor fez um apelo, nossa, eu estava assim, fui lá e levantei a minha mão, e entreguei a minha vida a Cristo Jesus, e aí fui embora, continuei vivendo a minha vida. Crer, servir a Deus é mais do que uma decisão, é mais do que uma decisão expressa. A decisão marca um começo, e a decisão não é o começo e o fim em si mesma. Então, o que eu estou dizendo é que estar com Jesus pressupõe desfrutar da sua presença. Estar com Jesus é ter comunhão com Ele, estar com Jesus é se envolver com Ele, estar com Jesus é se envolver com as coisas dEle. Estar com Jesus é querer saber a vontade dEle, o plano dEle, o sim dEle, o não dEle. Estar com Jesus. Quando eu digo, nós dizemos, por exemplo, eu estou com fulano, eu estou dizendo que o fulano está ao meu lado. Fulano está comigo, fulano está comigo. A pior posição de uma pessoa é quando ela não se define, não se revela, não declara a sua escolha. Ficar no meio é mais cômodo do que definir uma posição. Você já percebeu que às vezes até mesmo nas decisões mais simples da vida nós ficamos indecisos? Veja o que Josué disse ao povo no final da sua vida: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade, né, e com fidelidade. Joguem fora os deuses, os seus antepassados, que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, é preciso que a gente observe que como ele define o serviço ao Senhor. Como é que se define aqui nos termos de Josué, como se define servir a Deus? Com integridade e fidelidade. Sem integridade quer dizer totalidade, né? E sem fidelidade, é só blá, blá, blá. É só emocionalidade, é só sentimento. Mas de prática não tem nada. Você tem que escolher o modo correto para servir a Deus. Você não pode ficar no meio, na neutralidade. Jesus foi claro quando ele afirmou: quem comigo não ajunta. O que falou? Sabia não? Quem comigo não ajunta, espalha. Você pode dizer que está juntando com Ele, que está juntando com a obra dEle, que está juntando com o reino dEle, que está juntando com a igreja dEle. Mas Ele diz que você está espalhando. Se esse ajuntar-se a Ele não é com integridade, não é com fidelidade. Israel dizia: não, nós cultuamos a Deus, nós fazemos sacrifício. Mas vocês fazem para os deuses dos amorreus, vocês fazem para os outros deuses, os deuses que os seus pais serviram, vocês adoram o poste ídolo, vocês fazem isso, fazem aquilo. Não é que ele não fazia para Deus, é que ele não fazia só para Deus. Isso tem a ver com tudo na nossa vida. De vez em quando eu converso com pessoas casadas, problemas, crise no casamento, eu faço um aconselhamento nessa área. Não sou grande coisa para aconselhar nisso, me faltam certas coisas, mas eu tenho o coração aberto e tal. De vez em quando as pessoas têm certos problemas, eu falo assim: vem cá, ô irmã, mas o seu marido pode pular cerca lá da sua... Não, mas irmã, a parada é com a irmã, com ela. A irmã tem que entender isso, tem que ter boa vontade. Está sempre cansada, está sempre com dor de cabeça, está sempre com não sei o que lá, está sempre com alguma coisa.
Você tem que servir. O seu casamento exige integridade. Isso é para o homem e para a mulher. Você só tem a sua mulher. Eu sei que você não está sabendo, né? Você só tem esse maridão aí? Só tem ele. Só é com ele, tudo é com ele. Ele tem que pagar, tem que te dar uma grana. Mas você também tem que amá-lo, tem que cuidar dele, tem que se entregar para ele, tem que dar a ele, porque só tem você para fazer isso. Olha, querida, me dá um abraço aqui. Hoje eu não estou afim não. Pede para a vizinha ali para fazer um carinho em você. Não, que é isso? Integridade, fidelidade. É assim que somos exortados pela palavra de Josué a servir a Deus. Agora, vocês tomam uma decisão, vai servir a Deus, é com integridade. Meia boca não serve para Deus. Ou estamos de fato e de verdade com Ele, ou estamos desperdiçando o nosso tempo. Portanto, seja específico, seja claro nas suas decisões, para com Deus, para com o Senhor e para com a sua vida em todas as áreas. Mas uma coisa, antes de terminar, eu quero dizer para você, que para a gente vencer, ou para que as divisões não nos alcancem, em nossa vida, nós precisamos produzir frutos, conforme os talentos e dons que recebemos. É legal na Bíblia que há uma multiforma, a graça tem várias manifestações. É todo mundo mão? Não. É todo mundo pé? Não. É todo mundo cabeça? Não. É todo mundo perna? Não. O corpo é um conjunto de coisas, né? Nem todo mundo é pé. O corpo não é só mão. Você quando vê tinha um filme, um desenho que a mão andava... Como é que era aquele filme? Família Addams. Você viu um monte de vezes esse filme, né? Aí tinha a mão. Aquilo não é corpo, aquilo não é um corpo. Na tragédia, infelizmente, Brumadinho, né? Está nessa fase de achar. Ninguém fala assim, achamos o corpo de fulano. Não achou o corpo, achou um pedaço, um membro do corpo. Achou-se um braço, que não achou o corpo da pessoa ainda. Algo que foi cortado pelo acidente, dilacerado. Então, há uma multiforma. A mesma coisa sobre fruto, meu irmão. É todo mundo mangueira? Não. É todo mundo jaqueira? Não. Eu não gosto de jaca. Mas tem gente que adora jaca. Não é não? Então, se a tua mulher é jaqueira e você só gosta de laranja, passa a gostar de jaca. Porque orar para a jaqueira da laranja não vai funcionar, não vai mudar. Então, há uma multiforme, não importa, você não pode, o que não pode mesmo que eu seja uma figueira, mesmo que eu não esteja na estação, não pode chegar lá e não ter nada. Não pode a gente ver que a nossa vida está uma vida sem fruto, porque isso, muitas vezes, vai ser uma fonte de divisão. Vai se abrir no nosso coração. Não, nós nos permitimos certas coisas. Às vezes, nós condicionamos os nossos frutos a tempos bons. Não, agora eu estou em paz, agora eu posso ter... Não, é claro que num tempo de conflito, num tempo de desgaste, num tempo de lutas intensas, é mais difícil a gente produzir paciência. Você sabe quando você está impaciente? Você sabe quando você está assim? Você percebe isso? Como é que eu percebo? Como é que você percebe? A maneira como que você trata as pessoas. A maneira como que você trata a sua mulher. Querido, quer para que você quer? O que é que você quer? Você só fala para pedir. Ou você está com um problema. Às vezes você está sem dinheiro. Às vezes... Então, por isso que é bom você não ter divisão no casamento. Você fala tudo para a sua mulher. A sua mulher sabe tudo que você está passando? A sua mulher sabe o que você tem? A sua mulher sabe que você tem aquele dinheirinho escondido lá naquele lugar, aquele copinho dentro do armário no terceiro andar? A sua mulher sabe? O seu marido sabe? Ou você é aquela que está dando testemunho? Graças a Deus, aleluia. Pastor, guardei R$1.000, meu marido não sabe. Mas por quê, querido? Porque se ele souber, ele vai gastar tudo. Então, já está aí uma divisão.
É muito comum acontecer comigo com a Kátia, e está acontecendo nesse momento. A Kátia conjunta comigo em tudo que eu tenho, a Kátia tem. O cartão que eu tenho do banco, ela tem, a conta minha é com ela, tudo é com ela. Mas às vezes tem assim, Kátia, não pode passar cartão de crédito. Nós estamos debaixo dessa norma familiar, domiciliar. Não pode gastar. A gente só pode gastar dinheiro que tem na mão ou débito. Mas débito agora também não pode. Porque tem um dinheiro na conta, mas eu vou pagar uma conta. Então, se gastar, então não gasta. Tá certo? A gente veio agora no carro, eu pedi a ela um troco. Falei, cadê aquele dinheiro que eu te dei? Não, tu não me deu. Não dei? Não deu. Você falou para pagar no débito. No débito, não pode pagar no débito. A esposa tem que saber aquele momento. O momento que não pode, o momento que pode. Né? Que Deus abençoe, que você fala assim, mulher, mete o pé na jaca e gasta, aí depois a gente vê o que vai... Pronto. Mas também não pode ser no momento da dificuldade. Também não pode ser no momento da bênção. Você tem um dinheiro que a sua mulher não sabe. Você morre, outra pessoa fica com aquilo. Você morre, a sua mulher passa uma necessidade tendo lá um recurso, ou tendo conhecimento. Então, é preciso compartilhar. É preciso ter esse envolvimento. E é preciso que a gente tenha paciência. É difícil? É difícil, sim. É difícil. Mas nós precisamos dar esse fruto. Precisamos dar esse fruto da dificuldade. E esse fruto, porque você pode se esquivar de todo mundo. Você pode se esquivar de mim na igreja. E ir embora. Que o bicho vai cobrar, vai falar. Então você está estressadão. Então a melhor coisa que você faz é fugir. Então quando eu fugir de você é porque eu só estou estressado. É porque eu não quero te tratar mal. É porque eu não quero responder mal. Não é verdade? Então, mas para a sua mulher você vai ter que ter paciência. Você pode, porque você não pode fugir dela, ou pode? Não pode. Não pode fugir dela. Não pode se esquivar dela. E não pode ficar aquela coisa de interpretação. A minha mulher é muito carnal. Estou pedindo para Deus dar o dom de interpretação, para ela poder entender o que eu penso, o que eu sinto, sem falar nada. Tem que falar, irmão. A maioria das mulheres não tem o dom de interpretação, a maioria dos homens não tem a capacidade de saber tudo que o outro passa. Então, tem que compartilhar. Ou tem paciência comigo, eu estou assim, estou com problema no meu trabalho, tá, querida? Estou precisando aqui orar e jejuar, estou precisando ficar quieto, mas tem que falar. Você entra, não fala nada, mudo, calado. O que foi, amor? Nada. Você não pode fugir dela, você não pode fugir de certas pessoas. Você não pode deixar de dar satisfação a certas pessoas. Não pode. Os moços aqui, você não pode fugir da sua mãe. O jovem, não, a minha mãe. Você tem que entender que se você é um cristão, que é um fruto na nossa vida, que ele não pode se manifestar só quando tudo está bem. Você não pode ser a alegria do Senhor, nada tem a ver com as circunstâncias. A paz do Senhor não tem a ver com as lutas que nós passamos. Não significa que em determinado momento você não chore, chora. Mas a alegria do Senhor, ela se renova, ela se manifesta. A gente chora, levanta a cabeça e segue em frente. Eu já passei por tantas coisas e eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas fazem coisas, às vezes a gente sofre. E aquela pessoa que de alguma maneira inflige na gente um sofrimento, ela quer nos ver caído, ela quer nos ver desviados, ela quer que a gente desista. E tantas coisas que eu passei, eu digo assim, mas não posso... Foi ruim, foi horrível. Eu fiquei muito chateado. Mas e aí? Eu tenho um alvo, eu tenho um trabalho para fazer. Eu não posso ficar lá. Eu não posso ficar lá caído. Por quê? Porque eu tenho um chamado, eu tenho uma obra para fazer. E para fazer essa obra eu tenho que me levantar, eu tenho que caminhar, eu tenho que segurar na mão de Deus, eu tenho que confiar nele, eu tenho que encher o meu coração de alegria. Sofre. O problema é quando a gente tem certas responsabilidades e não tem maturidade. É uma droga. Droga, não é verdade? Não tem maturidade, não aguenta, você tem que ter maturidade. O que aguenta certas coisas, irmão, não é força, não é dinheiro, não é graça, unção,
é você ter ser uma pessoa madura, ser uma mulher madura, de entendimento. Não, estou aqui na rocha, isso aqui vai ser a minha vitória, a minha bênção. É coração limpo, amém? Eu tinha umas coisas para falar, mas a hora já está me mandando calar a boca. Eu queria que você curvasse a cabeça, fechasse os olhos, e que você acreditasse nessa palavra do Senhor. Uma casa dividida não subsiste. Uma pessoa dividida, o que eu faço? Abre o coração para Deus. O que eu faço, bispo? Diz para Deus que você quer vencer essas divisões. Diz para Deus que você precisa de ajuda. Diz para Deus que você precisa de graça. Diz para Deus o que Ele já sabe, que você sozinho não tem força. Que Deus venha a você nessa manhã dizendo assim: meu filho, ouça o meu conselho. Minha filha, creia na minha palavra. Meu filho, não continua assim. A palavra de Deus ilumina, luz para o meu caminho é a tua palavra. Que você seja sacudido pela palavra de Deus e de entender que se você continuar neste caminho, Ele não vai levar você para onde você espera. Que esse caminho não vai trazer plenitude para você, vai trazer ruptura. Ou seja, vai trazer prejuízo. Peça a Deus, abre os meus olhos, ilumina o meu coração. Eu quero de todo o coração o agir de Deus na minha vida, o agir de Deus na minha fraqueza. Eu posso disfarçar com um sorriso a minha dor para um irmão, eu posso disfarçar com uma calma, um equilíbrio, quando por dentro eu estou totalmente abalado, mexido, para alguém durante um minuto. Então, Pai, mas eu quero o Teu agir, não nessa pessoa que às vezes eu me permito apresentar, que não é a realidade. Então, age na minha vida, age no meu homem interior. A Tua palavra diz que a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra no íntimo e separa as coisas. Faz isso na minha vida, Pai. Faz isso na minha vida. Porque eu quero tudo que o Senhor prometeu, eu quero a paz que excede o entendimento, eu quero a alegria do Senhor que flui do interior. Eu quero, Pai. Eu quero viver uma vida abundante, Pai. Então não permita, meu Pai, que eu seja distraído. Quantos de nós estamos distraídos quanto à nossa vida, só focalizados na vida dos outros? Pai, eu não quero ser alguém que sou enganado por mim mesmo, sou enganado pela minha humanidade, pela minha carne, sou enganado pelo meu adversário. Não, Pai. Não, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra. Então, opera aqui nesta manhã segundo o Teu propósito. Porque com certeza o Senhor enviou essa palavra para nos curar, para nos fortalecer, para nos abençoar. Porque o Senhor quer agir na nossa vida. O Senhor está pronto a derramar sobre nós, mas a nossa divisão está impedindo, Pai. A nossa desatenção, em que uma vida dividida não pode, uma casa dividida não pode, um reino dividido não vai prevalecer. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Que a gente se importe. Que a gente se importe. Que de verdade eu diga: não, eu não quero que o meu casamento acabe. Não quero. Eu não quero que o meu lar naufrague. Eu não quero que o meu casamento continue numa rota de colisão. Eu não quero. Dá-nos graça. Realiza a Tua vontade, o Teu querer. Em nome de Jesus. E que todos digam: graças a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe.